Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 19 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Petrobras monta ofensiva para renegociar contratos. O Estado de São Paulo. Previdência tem nova regra, Senado fala em ajuste. Em A Tribuna, Congresso mudará a nova fórmula da aposentadoria. No BocNews, Polícia Federal desarticula esquema de mercadorias ilegais no Porto. Santa Portal. Novas regras para aposentadoria valem a partir de quinta-feira. G1 Santos e região. Suspeito preso foge da delegacia após se livrar de algemas. E no portal da UOL, Petrobras convoca fornecedores para renegociar contratos de exploração. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a Câmara Federal concluiu a votação da reforma política em primeiro turno. Resta agora a votação, a apreciação em segunda discussão e depois a matéria vai para o Senado da República para o exame final no âmbito do Legislativo. No programa de hoje nós vamos falar, além de reforma política, de outros temas importantes de abrangência nacional, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, que foi aprovada para crimes violentos na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e segue agora para plenário. Além disso, a questão da Previdência também está no centro das atenções e dos acontecimentos políticos, sobretudo a fórmula progressiva proposta pelo governo federal e que vai ser examinada pelo Congresso Nacional. E também falar, é claro, do ajuste fiscal, dos impactos e consequências das medidas adotadas pelo governo federal no sentido de enfrentar e de combater a grave crise econômica que afeta todo o país. Mas tudo isso vocês acompanham na entrevista com o deputado Beto Mansur daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de chuva durante o dia inteiro. A temperatura varia entre 16 e 21 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. Mas mesmo assim o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já no Guarujá, 20 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 30 minutos de espera. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar uma pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então pelo nosso e-mail, je@infocecom.com.br. A reapresentação dessa edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Beto Mansur, do PRB. Voltamos. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Santa Portal, onde você estiver. Eu ouço 107,7 Santa Cecília FM, de qualquer lugar do mundo, pelo Santa Portal. santaportal.com.br. Há 3 anos levando informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 19 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, o deputado federal Beto Mansur, do PRB, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, consultor econômico e também ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos. Deputado, queria começar falando de reforma política, uma avaliação, um balanço do senhor. O senhor que acompanhou toda a votação nesse processo de primeiro turno da reforma política, qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que essa reforma ela é satisfatória, deputado? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, um grande abraço a você, Chico, ao Rodolfo e a todos os telespectadores. Eu, particularmente, acho que a reforma foi pífia, na minha opinião. Sim. É lógico que nós vamos ter ainda uma votação em segundo turno na Câmara. Vamos ter 2 votações no Senado Federal. Possivelmente o Senado vai mexer em algumas coisas que a Câmara aprovou. Sim. Automaticamente isso deve voltar para a Câmara para ser votado novamente. Sim. Diria para você o que eu sinto de maior problema que você tem hoje no Brasil. São os números de partidos, porque você tem um número elevadíssimo de partidos. E você tem muita corrupção nesta relação donos de partido com campanhas eleitorais. Então você tem quem tem um partido, vende o partido para trocar pelo horário eleitoral, Sim. faz negociação para ter cargo futuro na administração, etc. Isso poderia acabar acabando com as coligações partidárias. Você teria que fortalecer o teu partido, mesmo que ele seja um partido pequeno, mas você teria que fortalecer o partido para você ter estrutura na Câmara, no Senado, etc. Claro. E isso não foi aprovado. O Senado pode mudar isso, deputado? O Senado pode mudar. E o senhor acredita nisso? Eu acredito que o Senado vai mudar. Por exemplo, duvido que o Senado vote a redução do período de mandato deles. Para 5 anos, claro. Você tem hoje uma obrigatoriedade de eleição, de votação para todos os cargos, isso a partir de 2020, municipal, 2022 no geral. Ou seja, os senadores passariam de 8 anos, como tem hoje, para 5 anos. Ou, eventualmente, pode mudar de 5 para 10. É mais fácil mudar para 10, Rodolfo. Coisa que eu senti no plenário da Câmara, que os deputados não concordam com 10 anos para os senadores. Então, eu particularmente acho que vai ser muito difícil. O que foi aprovado de perfumaria, vamos dizer assim? Fim da reeleição. Fim da reeleição, que é discutível, tá certo? A população ela tem o poder do voto. Se você está bem, você é reeleito. Se você não está bem, você é retirado. Em grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, o caso da Marta Suplicy, que não se reelegeu, como nas pequenas cidades. Então, houve um consenso, não, de acabar com a reeleição, etc., dentro do partido. Eu até votei, mas com restrições. Agora, você tem aí algumas coisas da mudança da posse do presidente da República. É perfumaria. Questão que envolve, por exemplo, a impressão do voto, que eu acho uma coisa interessante, mas que pode eventualmente gerar problemas futuros se o próprio Tribunal Superior Eleitoral não aplicar bem a tudo isso. Mas eu acho que, de uma maneira geral, aquilo que a gente pretendia de uma grande reforma não aconteceu. Você conseguiu. Perfeito. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico. Bom dia, deputado. Bom dia ao telespectador. Chico, eu também tenho essa mesma impressão. Quer dizer, aliás, eu acho que essa frustração é geral aí da sociedade. É verdade. Mas também a gente não poderia esperar grandes coisas da forma com que acabou indo para o plenário esse tipo de discussão. Concordo com o deputado Beto quando ele fala dos pequenos partidos que acabam sendo, na verdade, negociados em balcão aí por causa de horário de televisão,
Mas a recíproca também é verdadeira, Chico. Por que existem os pequenos partidos? Porque nos grandes partidos os caciques não deixam que as pessoas prosperem, certo? Então fica aquele grupo restrito, que na verdade acaba comandando, tá, a política do país, e as pessoas novas, que na televisão, no horário eleitoral, é curioso, porque todos os partidos convocam a sociedade, vem, feliz só para simplesmente, para depois votar lá na executiva do partido. Mais nada. Então, esses pequenos partidos acabam se constituindo para ter alguma força. A própria estrutura do Congresso Nacional, tá, para quem acompanha aquilo de perto, a gente percebe que só os caciques mandam lá também, só as lideranças. Quer dizer, o baixo clero, na verdade, faz número, tá, dentro do Congresso Nacional. Tem deputado que passa 4, 8 anos e nunca usa a tribuna do Congresso para falar. Uma reforma séria, eu diria até que acabaria, na verdade, era com o próprio Senado, que até hoje a gente fica discutindo. O sistema bicameral no Brasil nunca foi discutido a fundo. Não, Chico, e quando a gente vê da estrutura, eu trouxe alguns números aqui, porque você vai falar provavelmente de Previdência. Hoje o custo do Poder Legislativo Federal é na ordem de 8 bilhões, tá? Dos dois, tá? Câmara e Senado. Só que o Senado, lá com seus 81 senadores, é quase 50-50, com a Câmara com 513. Então, é muito cara essa Senado estrutura. É muito caro. Você quer ver? Eu tenho um orçamento na Câmara, lá, porque a primeira secretaria acaba controlando toda essa parte de recursos. O orçamento lá é o orçamento possivelmente dos 9 municípios da região metropolitana da Baixada. Está em torno de 5 bilhões e 400 milhões. Né? Então, é um valor expressivo. Ao passo que o Senado tem um 3 orçamento bilhões. muito parecido em função de ter 81 senadores. Não, e tem mais um detalhe, Chico, que chama a atenção, já que eu citei esses números. Você pega, por exemplo, a Câmara Federal, de 1995, entre ativos e inativos, tinha 23 mil servidores, o que já era um absurdo. Sim. Porque quem conhece os gabinetes dos deputados sabe que, na melhor das hipóteses, cabe 4 pessoas ali dentro, mais o deputado. Na melhor, ia ficar apertado. Tá? Mas tinha 23 mil em 1995, acho que foi até o segundo mandato do Bé. Tá? Agora, tá, entre ativos e inativos, tem 35 mil. Quer dizer, então eu fico perguntando, quer dizer, nesse período, nós tivemos uma revolução na informática, certo? Sim. Que dispensaria a necessidade braçal aí de trabalhar. Claro. Alguns serviços cresceram lá, por exemplo, TV legislativa, alguma coisa assim, mas vamos considerar aí que isso ocupe 200, 300 pessoas no máximo. Nós estamos falando em 12 mil quase a mais. Então, essa estrutura que precisa ser discutida. Se a funcionalidade... É verdade, se você entrar no site da Câmara dos Deputados, é maravilhoso. O que o deputado falou ontem, hoje de manhã, já está lá na íntegra. Você agora, tem um acompanhamento, mas... A primeira secretaria está pensando nisso, deputado? A mesa diretora hoje, em dar um ajuste por conta, já que estamos em tempos de ajustes e de contingenciamento... Eu estou procurando fazer todo tipo de economia. Nós implantamos, por exemplo, o ponto eletrônico, que não era implantado na Câmara. O funcionalismo não gostou muito, né? Esse funcionalismo não gostou, né? Pelo menos é o que se lê nos jornais. O pessoal não gosta muito de bater ponto, mas você tem uma obrigatoriedade e vamos bater, até porque toda empresa privada bate ponto, de uma forma geral, todos os trabalhadores. Até porque nós temos que dar exemplo. Eu tenho conversado isso muito com os funcionários, e a gente implantou lá uma coisa que se chama banco de horas. Porque tem muita gente que efetivamente toca o piano e carrega a Câmara nas costas, né? Você tem uma parcela de funcionários que fazem isso. Que muitas vezes ganhava somente as 2 horas extras, porque você não pode pagar mais do que 2 horas extras por dia. E o resto trabalhava no amor, né? Então, às vezes você tem sessão até 1h da manhã, como normalmente está acontecendo agora, que a gente... Sim. Muitas vezes na quarta, terça e quarta, quinta não, que a gente está procurando fazer sessão durante todo o dia e terminando às 7, porque os parlamentares muitas vezes têm que retornar para os seus estados, etc. Tem muita gente, não dá para a gente pensar aqui, eu saio de Brasília, venho para São Paulo e chego em Santos com uma certa rapidez. Tem gente que mora no interior do Pará, entendeu? Então ele precisa ter uma certa logística para voltar.
E aí a gente acabou dando uma coisa que se chama banco de horas para os funcionários poderem gozar regularmente com o banco de horas, por exemplo, uma segunda-feira que ele não venha, uma sexta-feira que ele possa prolongar o final de semana, etc. Por outro lado, eu também estou comprando mais cadeira e mesa, porque o pessoal voltou para o trabalho. Está me entendendo? Claro. Então você, ontem, até estava discutindo essa questão que envolve alimentação. A gente quer construir os anexos e etc., que são necessários construir, porque você transita ali, são 30 mil pessoas que transitam todos os dias. Você sabe disso porque você já foi lá. É difícil. Hoje, você tem um lugar para comer na hora que tem que comer, porque está tudo muito apertado, muito movimento e etc. Então, ontem mesmo, eu discuto desde essas questões que envolvem o nosso dia a dia da vida até a infraestrutura do restaurante, porque deu briga na quarta-feira, porque a gente fez sessão até mais tarde, não tinha como comer direito e etc. Eu, por exemplo, acabei comendo sanduíche, porque não dava tempo. Então, você tem toda uma parte de estrutura e, por outro lado, você tem um gasto enorme pela história da Câmara, pela história do Senado, em que a gente tem que reduzir. Agora, tem coisas, e o Rodolfo sabe, que não dá para você mexer, porque são direitos adquiridos, etc. Eu queria refletir sobre o outro aspecto, que não tem nada diretamente a ver com a Câmara, mas tem com o funcionalismo público federal. Que, por exemplo, a gente vira e mexe, a gente fala assim, não, mas nós precisaríamos usar as Forças Armadas, o Exército nas fronteiras. Sim. A ideia que a sociedade tem é que tem um monte de gente aí para ser utilizada. Você vai ver aqui, no desmembramento dos gastos do funcionalismo público federal, as Forças Armadas custam 47 bilhões ao país por ano. 61% desses 47 bilhões é para pagar inativo. Hoje nós temos mais militar. E aí o militar, ele se aposenta invariavelmente com 50 anos de idade. Nós estamos falando da fórmula lá do 85, 95. Então, sabe essas situações, essas condições, quer dizer, onde nós vamos chegar com isso? Quer dizer, daqui a pouco nós vamos colocar os militares na fronteira, mas numa rede deitado, né? O país vai à bancarrota, sem dúvida nenhuma. Isso que eu quero dizer a vocês, com muita tranquilidade, que eu votei contra acabar com o fator previdenciário agora. Tem desgaste, isso e aquilo, porque votou contra, mas eu estava votando um projeto que eu acho que a gente tem a responsabilidade de fazer um ajuste no país hoje, para poder salvar os problemas que o PT inventou ao longo desse tempo. Sim. E eu votei contra a proposta, quando o Arnaldo Faria de Sá apresentou, porque eu acho que isso depende muito de uma proposta do governo federal, porque é ele que tem as contas. Não adianta a gente inventar, vamos acabar com o fator previdenciário. Bom, mas qual é o impacto disso? Não só agora. Mas a fórmula progressiva resolve. Você chega lá e fala assim, não, daqui 2 anos, não tem, entre hoje e 2 anos, você não vai ter impacto, etc. Mas você vai ter impacto futuro. Mas a fórmula progressiva resolve? Eu acho que sim. Olha, eu assisti a... Proposta pela presidente Dilma. Eu assisti a entrevista do ministro da Previdência, que é Carlos um técnico Gabas. especializado em Previdência. Sim. A gente não pode esquecer que nós temos uma expectativa de vida que cresceu ao longo dos últimos anos. A gente tem uma expectativa de vida hoje de 74, se não me engano, 74,9 anos. Então, as pessoas vão vir a falecer no futuro. E a Previdência nada mais do que um cálculo que você faz. Você põe o dinheiro num fundo, esse dinheiro tem que gerar alguma receita com investimento e etc., para pagar você no futuro. Então, essa proposta que o governo apresentou, lógico que entrou como medida provisória, e eu quero lembrar, já está valendo como lei. Já. Tá certo? Então, já é lei hoje, porque a medida provisória ela tem efeito imediato. Vai para a Câmara, a gente vai discutir, vai para o Senado, etc. 90 dias para votar, 120 sim, dias. Eu acho que nós vamos poder chegar numa conclusão, dentro da proposta do governo, ele fez uma coisa escalonada.
85, 95, depois 86, 96, até chegar... Então, 85, 95 já está valendo. Para explicar para a população que muitas vezes não está afeta a isso, o que é 85? É o tempo, é o conjunto do tempo de idade com o tempo de contribuição. Então, 85 vale para a mulher. 95 São para homem. 30 anos de contribuição previdenciária com 55 anos de idade. Teoricamente, a mulher se aposentaria desta maneira sem você ter redução pelo fator previdenciário. Pelo fator previdenciário. E 95, a mesma coisa para o homem, 60 anos de idade com 35 anos de contribuição. O que o governo apresentou na proposta? Um sistema de crescimento disso até chegar na fórmula 90-100. 90-100? 90-100, se não me engano. Daqui a Mas, Agora, só um minuto, só para ficar claro para o nosso telespectador, Rodolfo, já te passo a palavra. Quer dizer que, então, o cidadão que se aposentar dentro dessa fórmula hoje, 85, 95, está se aposentando hoje, por exemplo, já vale essa fórmula? Já vale a fórmula... Com a medida provisória. Isso, com a medida provisória. Eu não peguei a medida provisória para saber se ela deu algum tipo de prazo ainda. Prazo, mas de qualquer forma, é bom você acompanhar, claro. Acompanhar, passa para o telespectador essa informação. Mas, dentro do que o governo apresentou, não há uma diferença muito grande da fórmula que já vinha sido discutida. Mas eu acho que a gente vai chegar num bom termo. O que nós não podemos esquecer é que muita gente reclama, e com razão, que você tem muita gente se aposentando com salário integral, no funcionalismo público. Você tem as anomalias que a gente vai ter que acertar. Esse dado que o Rodolfo trouxe com relação às Forças Armadas é um exemplo bem claro. Mas olha, Rodolfo, você vai continuar falando nisso com o deputado no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Chegou sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo voltado para novos alunos que cursarão o 6º ano do ensino fundamental e a primeira série do ensino médio em 2016. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 24 de junho pelo site www.colégio.unisanta.br. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo, ao vivo, Portuguesa e Clube Atlético Diadema. Direto do estádio Rico Mursa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 19 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, o deputado federal Beto Mansur, do PRB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E o Rodolfo, a assessoria do deputado Beto, muito ágil, muito competente, já trouxe a informação do nosso telespectador. A Fórmula 8595 já está valendo. Então, quem puder e puder se aposentar, pode fazê-lo já para ficar livre do fator previdenciário. E vale até 31 de dezembro de 2016. Claro está que a medida provisória precisa ser votada, em primeiro lugar, pela Câmara Federal, pelo Congresso, e depois, a partir de 2017, passa a valer já a fórmula progressiva, ou seja, 86,96, conforme a expectativa de vida. A informação trazida pela assessoria do deputado Beto Mansur. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu só queria complementar uma informação, porque durante toda essa discussão aí da questão previdenciária,
tanto o ministro do Planejamento, como o ministro da Fazenda, agora o ministro da Previdência, reforçam sempre na tese, na direção aí do chamado regime geral de previdência, que pega os trabalhadores aí, em geral, da iniciativa privada. Mas se você for pegar as contas da Presidência da República do ano passado, que estão sendo tão comentadas aí, por causa da questão das pedaladas, você vai verificar o seguinte, o déficit do regime geral de previdência, tá, esse que nos abrange aí como mortais trabalhadores, foi de 55 bilhões de reais o ano passado. Esse dado absolutamente oficial. O do regime próprio de previdência do servidor público, tá, que é inúmeras vezes menor, certo? Ele foi de 66 bilhões. Certo? Então, se nós tivéssemos que começar a discutir uma reforma previdenciária, eu acho que ela tinha que ser discutida pelo poder público, fazer a lição de casa para depois exigir do restante da sociedade. E eu acho que o Congresso, isso que eu queria perguntar para o deputado Beto Mansur, poderia, dentro ainda, porque essa discussão não acabou, ela vai se prolongar, começar a se discutir essa questão também, trazer, porque o próprio governo Lula, anteriormente, começou a mexer com essa coisa, mas num determinado momento parou. Faltou coragem para enfrentar a estrutura, a máquina. Agora, não vai ter dinheiro que dê jeito nenhum. Você tem toda a razão. A gente tem que... Eu acho que há a possibilidade dessa discussão dentro da medida provisória. Tudo é possível agora. Qual foi o ponto positivo, diria para você, nessa apresentação da proposta que o próprio Arnaldo Faria de Sá fez? Foi fazer com que o governo se mexesse, porque ficou muita discussão, a Dilma prometendo, dizendo que ia implantar o 85-95, foi uma das promessas dela de campanha, que acabou não sendo cumprida até então, e agora o governo finalmente mexe nisso. Grande oportunidade para a gente poder discutir isso, essa questão com mais profundidade. Ou seja, você tem um volume de pessoas enorme no regime geral de previdência social que tem, lógico, um impacto, tem uma despesa, tem um déficit, mas você tem um déficit muito, muito grande e bem maior per capita no serviço público. Deputado, na esteira dessa discussão, o ajuste fiscal também está sendo debatido no Congresso Nacional e nós temos uma situação crítica, sobretudo em termos de desemprego. O desemprego é altíssimo no Brasil. Para que você tenha uma ideia, em Santos, recentemente, o NESE, que é o Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade Santa Cecília, realizou uma pesquisa com relação ao desemprego em Santos e apurou que 12,2%, deputado, da população economicamente ativa de Santos está desempregada. Algo em torno de 26 mil pessoas, 26 mil santistas desempregados no dia de hoje. O ajuste fiscal está aí desempregando e criando um quadro de recessão. De que maneira, quer dizer, qual a sua expectativa em relação ao ajuste fiscal? Olha, nós precisamos aprovar. Eu tenho discutido na mesa da Câmara, a gente está mais perto do Eduardo Cunha, e a gente acaba, muitas vezes você acaba viajando e senta num restaurante no final da noite com as lideranças. Nós tivemos aí uma viagem... Foram para a Rússia, dias, etc. E você acaba, nesse momento, você acaba sentindo o pensamento, às vezes, das lideranças, né? Porque o pessoal está um pouco mais relaxado à noite e tal, acaba discutindo isso. Há um sentimento do seguinte, olha, a administração do Brasil acabou cometendo erros gravíssimos ao longo desses últimos anos. Ou seja, o governo Dilma cometeu erros. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o impeachment, como houve uma discussão longa sobre essa questão que envolve impeachment, vamos começar a discutir impeachment? Eu, particularmente, acho que não adianta. Eu acho que a gente tem que tentar ajudar a resolver o problema. Exatamente em função disso, que nós vamos ter que aprovar o ajuste. O que aconteceu agora, um pouco recentemente... Não pode aprofundar a recessão? Não pode aprofundar o desemprego, o ajuste fiscal? Olha, você vai ter que aprofundar o ajuste... para que você não tenha uma recessão muito maior de longo período. Você vai ter uma recessão, é claro. Você vai ter um desemprego. O que é claro, o que a gente precisa é não penalizar a classe trabalhadora brasileira. Mas está sendo penalizado, deputado. Concordo, mas o que está acontecendo hoje?
Quem é que está perdendo emprego, deputado? É o trabalhador mais pobre. Mas deixa eu lhe falar, o ajuste nem foi implantado ainda. Já está assim. E você já tem uma recessão forte, por quê? Porque a indústria não está produzindo, a indústria não está vendendo. Então, você tem uma General Motors fechando a fábrica porque você tem um volume enorme de estoque, etc. E os ajustes que nós aprovamos, eles não estão nem em voga ainda para você falar, ó, o resultado de uma recessão foi o ajuste. É só o seguro-desemprego, cujo efeito é nenhum. O que eu digo a vocês é que é importante que a gente vote o ajuste, não dê um impacto tão forte para a sociedade, a gente vai buscar aí recursos que são possíveis de outros setores de atividade brasileira que ganham muito. Sim. Que é exatamente isso que a gente tem que fazer, esse pente fino. Eu estou defendendo essa ideia, para que a gente possa retomar aí o taxação de grandes fortunas, por exemplo? Sim. Eu acho que você tem coisas que não se mexem no Brasil. Tá certo? Principalmente uma taxação maior, o sistema financeiro brasileiro, bancário, que tem lucros altíssimos. Você tem determinados setores que não se mexem. É importante que a gente mexa, e como mexemos na questão que envolve seguro-desemprego, para a gente poder fazer ajuste, porque você tinha abusos e etc. O que eu acho que é fundamental é a gente poder aplicar tudo aquilo que o Congresso Nacional tem na cabeça. E o Congresso está desculpe, o Congresso está pilotando isso. Sim. Exatamente para a gente resolver o problema. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, a ideia que eu faço desse ajuste ou dessa discussão é mais ou menos aquela típica da família brasileira que convida uma visita para sua casa e arruma a sala e faz com que a visita fique o tempo todo na sala que está arrumadinha. Porque se a visita quiser ir no banheiro ou for na cozinha, vai ver que está tudo desarrumado. É mais ou menos o que está acontecendo. Nós estamos mirando, certo, na desoneração de alguns setores da economia e está tendo aquele efeito em cascata. Mas por trás disso tudo, enquanto está se levando um esforço enorme de um lado, nós temos uma dívida pública hoje da ordem de 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Cada um ponto percentual que sobe na taxa Selic, certo? Nós estamos falando aí de 25 bilhões de acréscimo no endividamento. Tá? E enquanto os deputados, 513 deputados e 81 senadores estão mirando numa coisa, as reuniões do Copom estão acontecendo, é meio ponto percentual a cada reunião que se faz mensal. Tá? E essa conta nunca vai se ajustar, esse ajuste nunca vai acontecer, porque nós estamos fazendo um ajuste para ter um superávit para pagar, certo, a dívida, os juros da dívida pública. Só que essa dívida está crescendo numa velocidade porque o governo entendeu que a fórmula eficaz de conter a inflação é aumentando os juros. Só que ele está aumentando o próprio endividamento. Certo? Então, ou a gente começa a discutir esse país de uma forma macro, ou se ficar tentando discutir pontualmente, nós não vamos a lugar nenhum. Vai ser o seguro-desemprego, vai ficar a casa desarrumada. Trabalhadores que vai resolver a situação do Brasil, deputado. Veja que as contas, inclusive da presidente Dilma, estão sob análise do Tribunal de Contas da União. E isso pode levar até um impeachment, porque certamente elas serão rejeitadas. Sim, eu acho que possivelmente, eu estava ontem conversando com o ministro do Tribunal de Contas da União. Só para título de informação, o Tribunal de Contas da União possivelmente deu prazo para Dilma se explicar sobre as famosas pedaladas, ou seja, se usou dinheiro das instituições bancárias brasileiras, como Caixa, BNDES, Banco do Brasil, para poder pagar a conta e tentar comprovar um superávit que não existiu. E isso está errado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que o Congresso Nacional, desde 2002, não analisa a conta dos presidentes da República. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem 15 anos. Ela foi instituída no ano 2000. Então, isso possivelmente virá para a Câmara, virá para o Senado, para poder também fazer uma análise dessa conta. Lógico que o tribunal é um órgão acessório do Legislativo para poder fazer análise disso tudo. E o tribunal está empenhado em ter um outro tipo de caminho, ou seja,
o Executivo, não só as prefeituras que são analisadas pelo Tribunal de Contas dos Estados e são julgadas as suas contas nas câmaras municipais, como o Estado também tem o mesmo julgamento no Tribunal de Contas de Estado com aprovação das assembleias, mas o Executivo ele ficou à parte, à margem desse processo desde a instituição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa análise vai ter que ser feita, vai haver um desgaste muito grande, na minha opinião, para a própria Dilma, porque não tem como voltar para trás. Mas desde 2002 pega o PT, né? Pega basicamente só os governos do PT. Lula e Dilma. Sim, mas tem que analisar. Eu acho que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, já falou que vai tocar a análise dessas contas. Eu acho isso muito positivo. Não, sem dúvida nenhuma. Deputado, uma outra questão que também é muito polêmica diz respeito à redução da maioridade penal. A Câmara Federal, por meio de comissão especial, já aprovou a redução da maioridade penal para crimes violentos. Qual é a tendência da Câmara? Como é que o senhor pessoalmente se posiciona em relação à questão da maioridade penal? Olha, eu pessoalmente vou votar a favor. Eu sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Para qualquer crime? Eu diria para você, eu defendi para qualquer crime, logicamente o juiz iria julgar. O que a sociedade muitas vezes imagina é que se reduzir de 18 para 16 anos, o menor de idade vai ser preso com marmanjo na penitenciária. Isso não é verdade. Você vai ter aprovação da proposta de emenda constitucional, reduzindo de 18 para 16. Vamos discutir o que foi aprovado, porque não adianta discutir outras propostas. Para crimes hediondos, para latrocínio, para sequestro, tráfico de drogas. E uma série de coisas aí que o menor será julgado se cometer esse delito. Ele ficará numa instituição, e aí vai depender de uma legislação que nós vamos aprovar depois da reforma constitucional, para que esse menor entre 16 e 18 anos vá para uma instituição específica para que ele possa cumprir a sua pena. Eu defendo também o seguinte: você tem uma proposta que o governador Geraldo Alckmin apresentou, que não mexe na Constituição, mas aumenta o tempo de permanência... Mexe no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mexe no Estatuto, ou seja, aumenta a permanência do menor que cometeu o delito de 3 anos para 8 anos. Sim. Eu tenho discutido isso, eu acho que duas coisas, uma complementa a outra. Nós podemos aprovar a reforma da Constituição de redução da maioridade penal para determinados crimes e mexer no Estatuto do Menor e do Adolescente para aumentar a pena de 3 para 8 anos para que o menor fique numa instituição. Aí sim, para qualquer crime, tá certo? Se você incorrer num crime mais grave, você vai aonde a Constituição está determinando. Sim. Se for um delito mais leve, etc., você fica numa casa de acolhimento e tal. O que eu sinto é o seguinte: o menor, com 16 anos, ele tem total noção de que se ele pegar uma faca, como aconteceu naquele ciclista do Rio de Janeiro, e esfaquear o cidadão pelas costas, ele vai matá-lo, ou pelo menos feri-lo gravemente. Se ele pegar uma arma e der tiro e etc., vai matar a pessoa. Então, ele tem plena consciência hoje com 16 anos de idade. Mas um jovem com 15 anos e 11 meses também tem essa consciência. Sim, o detalhe é que aí você... o que acontece, por exemplo, na Inglaterra? Você passa a condenar alguém com 10 anos de idade. Então, eu acho que a gente pode reduzir para 16, há um anseio da sociedade com relação a isso. Há um sentimento de impunidade muito grande da sociedade brasileira, com um menor que comete delito e nada lhe acontece. Agora, por outro lado, para essa coisa funcionar, você tem que ter um sistema prisional que funcione no Brasil, você tem que ter uma série de outras coisas que não funcionam no país. Não adianta pura e simplesmente reduzir a responsabilidade criminal se você não tiver uma estrutura no Estado, até para poder recuperar esse jovem que cometeu o delito.
que eu acho que é a função nossa da Que é o sociedade. fundamental. Deputado, peço sua licença, Rodolfo, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 19 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral. E temos perguntas de telespectadores. Por favor, Cris. O Luiz Leite, do José Menino, pergunta se o deputado Beto Mansur será candidato a prefeito de Santos nas eleições do ano que vem. O pessoal está antecipando as eleições, hein, deputado? Não, você não. Não é candidato, né? Eu já fui. Já fui prefeito. Acho que eu tive muito prazer de ter sido prefeito. Estava até conversando aqui com o Marcelo Escoações, que fez o programa anterior, mais cedo, hora né? geral aqui com o Douglas Gonçalves. Eu falei, Marcelo, você está entrando na política, foi vereador, presidente da Câmara. Eu acho que você tem que... você tem vontade de ser prefeito da tua cidade, né? Uhum. Falou, não, eu tenho. Então dispute. Eu já fui. Eu acho que... Você sabe que outro dia não, essa semana, estava conversando com o Kassab, porque eu fui atrás de um dinheiro lá. Eu tinha feito umas emendas para Praia Grande, etc. E as obras estão se concluindo e está faltando dinheiro, né? Sim. E aí o Mourão esteve comigo e tal. Eu fui no Kassab pedir para ver se ele libera no Ministério da Cidade. E estava conversando com ele sobre política. E o Gilberto é um cara muito interessante, né? Conhece tudo. Falei, Giba, você vai ser candidato a prefeito? Não quero, porque São Paulo... Ele falou, Beto, era 20 horas por dia de trabalho. Então, ele falou, não, tá bom, já fui 2 vezes e tal. Então, eu acho que, para nós, por exemplo, eu acho que já cumpri a minha missão. Eu tenho que ajudar aí o Paulinho, que está com todo o gás, né? Deve ir para a reeleição. A gente tem que ajudar a cidade. Rodolfo Amaral. Chico, eu queria, antes de fazer um questionamento ao deputado Beto, fazer uma consideração em relação a essa questão que você terminou discutindo aí da maioridade penal. Pois não. Eu costumo raciocinar sempre associando, sempre que possível, a questões numéricas, a questões estatísticas. Nós temos aí, há muitos anos, um percentual, vamos dizer assim, dos criminosos ou infratores no país, eles representam 0,5% da população. Então, nós estamos falando em torno de 1 milhão de brasileiros. 500 mil são aqueles que estão presos, certo? 0,5% da população, quer dizer, 0,25 estão presos e 0,25 estão soltos, tá? Que seriam os outros 500 mil. Se a gente for pegar esses extratos da nossa população, se a gente for dividir a população de 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente, cada extrato da população normalmente tem de 3 milhões e 200 mil a 3 milhões e 500 mil habitantes. Significa dizer, reduzir para 16, pegando 16 e 17, nós estamos falando em torno de 7 milhões de adolescentes. De brasileiros. Tá?
0,5% disso aí dá 35 mil, e 0,25 dá 17.500. Então, nós vamos potencialmente colocar na cadeia, com essa redução, 17.500 jovens adolescentes, mantida, evidentemente, certo? Essa proporção, essa média. A mesma média proporcional. Isso para as pessoas terem uma ideia do que nós estamos, na verdade, discutindo. Agora, eu acho que nós talvez estejamos perdendo uma grande oportunidade, tá, dentro desse bonito slogan da presidente da Pátria Educadora, de fazer, de fato, uma política, tá, para a juventude brasileira, certo? Já que nós não temos plano nenhum para o país, nós poderíamos ter, pelo menos, e aí eu já... As futuras gerações. Eu absorveria aí, né, entre mais um extrato de 3,5 milhões, ou seja, dos 15 aos 17 anos. O período, na verdade, do chamado ensino médio, que nós temos quase 50% fora dos bancos escolares, e daí a explicação até em função das coisas que estão acontecendo. Lamentavelmente, nós não tivemos isso até agora. Mas o que queria perguntar ao deputado Roberto Mansur, até porque está praticamente fazendo um ano que nós tivemos aqui no Teatro Coliseu a visita da ilustre presidente da República, na época já candidata à reeleição, anunciando uma série de obras na região, o PAC dos 50 milhões da mobilidade, 50 bi, aliás, da mobilidade. Nós ficamos com um sonho de um monte de obras e tal. O túnel, Zona Oeste, Zona Leste, foi muito bonito, nós estamos cidade. comemorando o ano e ontem recebemos aqui o ministro do Esporte, que mal e porcamente falou do ponto de vista de desembolso dos recursos das perimetrais, que o Beto ainda era prefeito, certo? E começaram as perimetrais, não terminou nem a perimetral da mais direita e a mais esquerda ainda está faltando mais de 50% da obra. Deputado, o que dá para ser feito aí nesse novo arranjo dessa crise, já que o senhor teve e demonstrou uma boa relação com o vice-presidente da República, levou os prefeitos lá, trouxe o vice-presidente aqui, o que dá para recuperar daquele monte de problemas? O ministro Kassab, acabou de falar do ministro Kassab também, né? Antes eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou. Eu acho que o que a gente vai aprovar de redução de responsabilidade criminal não vai resolver o problema. Eu acho que resolve uma questão na cabeça da sociedade de diminuir a impunidade. Mas o fundamental, eu concordo plenamente com você, é a educação. Nós não temos saída, entendeu? Até porque a gente pega verdadeiramente uma parcela pequena de menores infratores, etc., que o Estado brasileiro não os recuperou ou não os atendeu, porque a família não consegue atendê-los. Então, eu sinto que a gente tem que aprovar, na minha opinião, para poder ter um sentimento de respeito à legislação, mas não temos outra saída senão investir no setor educacional. Com relação a essa questão de todo esse trabalho que a gente acabou fazendo durante a legislatura passada e que houve um empenho muito grande do vice-presidente, dos prefeitos, etc., eu tenho uma preocupação hoje, porque o que está acontecendo na cabeça do governo? Obras que estão em andamento, vamos tentar liberar recursos. Eles estão liberando até recursos a conta-gotas de obras que estão em andamento. Obras a serem iniciadas, haverá uma dificuldade. O que eu estou tentando colocar na cabeça do Levi? Por exemplo, a gente tentou ver se dava continuidade nesse financiamento do Banco Mundial, a gente não conseguiu. Isso, o Banco Mundial acabou emprestando um recurso, a Prefeitura de Santos não conseguiu fazer a obra no tempo certo, vai perder uma parte do dinheiro, são 24 milhões de dólares que vai deixar de investir nessa obra, porque o Banco Mundial não quis renovar o contrato. Essa é uma obra em andamento, né? Mas eu tenho colocado para o Levi o seguinte, que todas essas obras que veio aqui a presidente, etc., são obras, não interessa só para Santos. É para o país, né? É para o país. Por quê? Porque é o túnel ligando Zona Noroeste, Zona Leste, mobilidade urbana dentro de uma cidade que tem o maior porto da América Latina, etc. Tudo bem, fala em determinadas obras, investimento das prefeituras, etc., que as prefeituras vão ter que fazer o seu aporte, mas as prefeituras também, na situação crítica que a gente está vivendo, não
tem dinheiro para fazer aporte. Mas, deputado, dentro desse aspecto, por exemplo, o senhor é deputado há 20 anos, conhece como ninguém o Congresso Nacional. Mas a gente sempre teve aquela dificuldade de colocar uma emenda no orçamento para garantir o investimento. Nos últimos 10 anos, a CODESP conseguiu realizar uma média de 25% do dinheiro que estava consignado no orçamento para suas obras. Deixou de utilizar cerca de 2 bilhões de reais. É natural que, por exemplo, a Prefeitura de Santos se endivide aí com 290 bilhões para a entrada da cidade, quando a CODESP, que deveria fazer, deixou de utilizar 2 bilhões. Não dá para reverter essa situação e mostrar para o ministro isso? Não, eu concordo plenamente com você. O que eu tenho levado para o governo? Olha, o Brasil precisa de porto. Santos tem o maior porto da América Latina. Há muitos e muitos anos vocês não colocam dinheiro lá, principalmente em infraestrutura. As prefeituras não têm condição de arcar com todo esse investimento. Por um outro lado, a vida da população da Baixada está se deteriorando, porque os caminhões não vão deixar de vir para cá. Depende de obras como Então, a gente precisa de um investimento. Agora, hoje eu vou estar até com... o vice-presidente Michel Temer, que vai estar em São Paulo daqui a pouco, etc. Tentar ver, e estou tentando ver se a gente coloca na cabeça do governo para não deixar de investir aqui. Deputado, temos mais um minutinho. Pergunta ao senhor, diante dessa crise, desse contingenciamento, justifica-se a obra do novo anexo com o shopping na Câmara Federal? Justifica, porque nós não vamos colocar dinheiro público lá. O que nós estamos fazendo? A gente precisa do espaço e nós achamos uma alternativa, que é fazer uma parceria público-privada. Lógico que a imprensa, a parte da imprensa fala em shopping, etc. Primeiro que você não pode construir shopping lá, porque o plano diretor e o uso e ocupação do solo do Distrito Federal não permite. Você vai ter um prédio em que quem ganhar... Algumas lojas. Quem ganhar essa possibilidade de ter a concessão, porque vai investir nos prédios que nós necessitamos, vai explorar os escritórios, lojas, etc. Mas eu tenho sempre falado que uma loja Louis Vuitton não terá lá. Você vai poder ter uma loja de venda de passagens, de informática, disso e daquilo. Restaurante que está faltando. Restaurante que está faltando e tal. Mas quero tranquilizar as pessoas que nós não vamos colocar dinheiro do orçamento da União, até porque está numa dificuldade grande. Até porque não tem, né? Nós vamos sim colocar dinheiro da iniciativa privada através dessa parceria pública. Muito bem. Deputado, chegamos ao final. Teríamos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, deputado Beto Mansour. Um grande abraço a você. Obrigado, Rodrigo Amaral. Mais uma vez, obrigado a Cris, a toda a equipe, e especialmente a vocês, telespectadores, pela atenção e audiência. Estaremos de volta segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.